1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Senhor Deus gracioso, bondoso e glorioso, nós agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos expressando a tua glória e as tuas verdades libertárias. Nós agradecemos muito e rogamos ao Espírito Santo as bênçãos do poder e da operação eficaz no coração e vida dos ouvintes, a começar de mim. Abençoe esse trabalho, que o teu reino seja promovido verdadeiramente. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O cristianismo não deve ser confundido com moralismo, legalismo e humanismo. Apesar de muitos entenderem o cristianismo como um código de preceitos morais apenas, mas os padrões morais humanos não são suficientes no cristianismo. A prática da vida cristã requer avanço contínuo, perene e constante. Alguém pode dizer, eu tenho 40 anos de vida cristã, agora posso olhar para trás e descansar. Não, no cristianismo não é assim. O cristianismo demanda de nós a perfeição que será consumada, é verdade, através da nossa glorificação e deverá ser perseguida durante toda a nossa vida. Os padrões morais humanos são insignificantes diante dos padrões de Deus. Eles demandam de nós a santidade e a perfeição que teremos que buscar até o último dia de vida. Não é obedecer para satisfazer a nossa meta, as nossas ideias, que elaboramos para o nosso caráter, para agradar a família ou a sociedade. Não. Ser cristão é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O alvo é agradar a Deus. A ética cristã consiste em um relacionamento correto com o Senhor Jesus. O objetivo cristão não é apenas obedecer normas externamente, mas agradar o legislador, Deus. É viver de tal maneira que aquele que nos criou provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Uma coisa é ser legalista, outra é viver para agradar a Deus. Temos que ter uma relação vertical e não apenas horizontal com os outros. Em tudo, com a igreja, com a família, no trabalho, no lazer. Nós amamos a nossa família por causa do Senhor. Nós nos dedicamos corretamente no trabalho, trabalhamos dignamente por causa do Senhor. Então vamos considerar essa porção da palavra de Deus sobre o tema a ética cristã. Em primeiro lugar, com base nos versículos 8, a primeira parte do versículo 9, a influência exercida pelos Tessalonicenses. Em segundo lugar, com base no final do versículo 9, a forma da conversão deles. E em terceiro lugar, com base no versículo 10, a esperança dos Tessalonicenses. A influência fica clara aqui no versículo 8. Foi uma influência que a igreja exerceu e algo de extraordinário. A igreja era bem nova e no decurso daqueles poucos dias ficou evidente que o testemunho dela se tornou muito eficaz. Quando Paulo diz, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, repercutiu aqui, exechomai no grego, significa ecoar. Era utilizado para um som reforçado produzido por uma trombeta ou um relâmpago que ecoava em várias direções. A igreja havia se transformado em uma caixa de ressonância do evangelho. E a palavra repercutia e ressoava como um som de trombeta. Apesar da igreja ter recebido a pregação em meio a muita tribulação, dita no versículo 6, porque a imagem de Paulo também estava sendo manchada, nós veremos isso, se Deus quiser, no capítulo 2, versículos 5 a 9. Eles, Paulo, Silas e Timóteo, estavam sendo acusados de estar tentando se aproveitar financeiramente da igreja, como que se Paulo estivesse atrás de dinheiro da igreja de Tessalônica. A mensagem estava sendo denegrida, desacreditada e infamada.
mas a igreja acolheu a pregação de Paulo não como palavra de homem, mas como na verdade era a palavra de Deus. Também veremos isso no capítulo 2, versículo 13. Seus perseguidores eram pessoas dolosas, sutis e cheias de artimanhas com suas vãs filosofias e procurando conquistar adeptos para suas inúteis doutrinas e seus ensinos frívolos. Muitos filósofos falantes que percorriam a via Ignácia iam anunciando suas ideologias, seus pensamentos espúrios, para se alcançar favores provenientes dos seus ensinos e suas filosofias. Ainda no versículo 8, mas também por toda parte, a influência que a igreja exerceu repercutiu não apenas na Macedônia e na Caia, que eram as duas províncias que compunham a Grécia. Mas vejam só, extrapolou as fronteiras da Grécia. Não era de se estranhar que a notícia fosse se espalhando, porque em Tessalônica havia um porto importante e estava localizado num ponto absolutamente estratégico. Lá havia um fluxo de vários navios que aportavam ali e também estava localizada uma das principais vias romanas, a Via Ignácia, muito bem sinalizada, milha por milha. Boas estradas ligavam as cidades romanas e as viagens não eram tão lentas assim. E dali as notícias corriam, e podemos imaginar as pessoas comentando: vocês viram os tessalonicenses? Que revolução religiosa eles estão fazendo? Largaram os ídolos. Lembra de fulano, ciclano e beltrano, adoradores dos deuses como nós? Como eles se converteram e passaram a adorar ao Deus que é dito vivo e verdadeiro? Vejam só, sem mídia, sem TV, sem campanhas evangelísticas, sem recursos financeiros, mas de boca a boca, como um trovão, uma trombeta, a notícia corria para cima e para baixo. No final do versículo 8, Paulo se utiliza de uma expressão a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Quer dizer, não preciso dizer mais nada. Haviam se tornado modelos para todos os crentes, extrapolando a Macedônia e a Caia. Outra evidência da eleição dos tessalonicenses é o testemunho eficaz deles. E foram instrumentos através dos quais o evangelho estava sendo bradado como uma trombeta. Só os eleitos se comportam como verdadeiros filhos de Deus. A passagem continua e no versículo 9, Paulo acrescenta outra evidência da eleição e a forma como eles se converteram. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. A conversão foi radical dos membros da igreja. Muitos que compunham a igreja haviam sido arrancados do paganismo. Eram adoradores de ídolos, mas pelo poder da palavra pregada, romperam com a idolatria e se converteram. Não é fácil deixar os ídolos. É tão difícil como deixar um vício. Paulo chama a atenção para dois aspectos da forma como eles se converteram. A forma negativa, porque romperam com a idolatria, com os animais que eram reproduzidos e adorados como se fossem deuses na cegueira de entendimento, as imagens de homens. Então eles se recusaram a adorar os ídolos, isto é, as criaturas ao invés do Criador. Não era coisa simples e natural, não. Foi uma transformação extremamente significativa. É difícil compreendermos as implicações e significados naquele contexto pagão, idólatra do mundo antigo greco-romano. Mas não era nada fácil romper com os ídolos que foram ensinados pelos pais desde pequenos e que eram considerados muito reais pelos seus antepassados. Havia no Monte Olimpo, perto dali, imaginada a morada dos deuses, e segundo a tradição, quando Zeus sacudia sua cabeleira recheada, o monte tremia. Largar a idolatria na época era muito mais difícil do que hoje em dia. Podemos lembrar os macumbeiros e idólatras, como são ligados com suas idolatrias e como é difícil para eles se converter ao Deus vivo e verdadeiro. Mas na época era pior, porque eram escravos dos ídolos e temiam os deuses, e acreditavam que os deuses se enfureceriam se não os agradasse. Em Atos 14, versículo 8, é descrito um milagre feito por Paulo e Barnabé, e o povo chamou Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, e queriam sacrificar
em homenagem a eles. Quer dizer, o povo era extremamente idólatra na época. No livro de Atos, capítulo 28, os habitantes de Malta diziam ser Paulo um deus, porque ele foi picado por uma cobra e não morreu. Já a forma positiva da conversão dos tessalonicenses é que adoraram ao Deus vivo e verdadeiro. Não basta apenas abandonar os ídolos, mas adorar a Deus. Não basta apenas deixar os vícios, mas deixá-los por causa de Jesus. É necessário servi-lo. Então os tessalonicenses queimaram os livros de magias e passaram a adorar o Deus vivo e verdadeiro. Os atributos de Deus são inerentes a ele, Deus vivo e verdadeiro. Portanto, as duas formas de conversão dos tessalonicenses foi negativa, porque deixaram os ídolos, e positiva, porque passaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Finalmente, no versículo 10, nós temos a esperança dos tessalonicenses. Além de evidenciarem a eleição deles pela operosidade da fé, pela abnegação do amor, firmeza da esperança, sofriam tribulação com alegria, se tornando modelos não apenas na Macedônia e na Caia, mas em toda parte, deixando os ídolos e servindo ao Deus vivo e verdadeiro. Outra evidência da eleição foi a esperança da parousia, para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esta era a principal marca da igreja dos Tessalonicenses. Outras cartas são mais teológicas, outras cartas são mais robustas doutrinariamente, outras cartas de Paulo. Mas não há outra carta que ensine melhor acerca da vinda do Senhor, da parousia, o retorno do Senhor Jesus em glória, tanto na primeira quanto na segunda carta. Essa igreja aguardava com grande expectativa a vinda do Senhor Jesus. Que grande dia será! Ele vai nos livrar da ira vindoura. Finalzinho do versículo 10, que nos livra da ira vindoura. Mas esse grande dia glorioso do Senhor Jesus, a parousia, o retorno do Senhor Jesus em glória, ocorrerá 4 acontecimentos nesse grande evento. Em primeiro lugar, a vinda gloriosa do Senhor Jesus, a parousia. Em segundo lugar, o acontecimento será o espetáculo glorioso da ressurreição dos mortos. Assim como na criação o Senhor disse, haja luz, haja firmamento, Lázaro, sai para fora, imediatamente. Assim também será na ressurreição dos mortos. Em terceiro lugar, a ocorrência será o arrebatamento dos vivos e dos mortos, cuja ação será súbita, irresistível, imprevisível, inesperada e sobrenatural. E o quarto episódio é o encontro com o Senhor Jesus nos ares, onde haverá o clímax, o ápice desse grande e glorioso evento. Apenas para concluir, enfatizo que a conversão tem 2 elementos, o negativo e o positivo. Negativamente, os membros da igreja de Tessalônica deixaram os ídolos e romperam com o culto prestado a eles. E positivamente, passaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro, adorando-o e aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses elementos sempre devem marcar uma conversão genuína. O desejo ardente que o Senhor Jesus retorne em glória. Os eleitos de Deus que nasceram de novo devem ter essas características. Abandonar o pecado para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Não basta abandonar o pecado, mas o objetivo do coração é servir ao Deus vivo e verdadeiro e aguardar a sua vinda. Ah, mas eu nunca fui idólatra. A idolatria não consiste apenas em adorar imagens. As pessoas podem amar o Deus da sua imaginação e não o da revelação nas Escrituras. Os ídolos são exteriores e interiores, fruto da nossa imaginação, e se pode se apegar no nosso coração em forma de divindade. Qualquer coisa que tome o primeiro lugar na vida pode ser idolatria. Dinheiro, fama, progresso, erudição, poder, prazer, vícios, etc. e etc. Tantas coisas que se assenhoreiam o coração e dominam o modo de viver das pessoas, tornando-as escravas. Muitas pessoas resistem ao Evangelho porque não querem romper com seus ídolos, que escravizam a sua existência. A conversão é negativa, deixar os ídolos, e positiva, servir, adorar
e aguardar a vinda. Se arrepender é reconhecer que o pecado separa o pecador de Deus. Se arrepender é ter uma genuína tristeza pelos pecados. Se arrepender é sentir o peso do pecado e desejar ardentemente se separar dele. Se arrepender é mudança de mente, de propósito, de direção e de atitude. Tudo isso se resumindo em abandono do pecado. O ídolo não é de mentira. Ele não é de mentira, mas é de verdade. Precisa ser rompido para que o Senhor seja dono absoluto do coração. Deixar os ídolos e passar a servir o Deus vivo e verdadeiro, aguardando a vinda do Senhor. Que Deus nos dê a graça de despertar no nosso coração esse desejo ardente de dizer profundamente: Maranata, vem, Senhor. A característica de um verdadeiro cristão é que ele deseja a vinda do Senhor Jesus. Ele não tem prazer nas coisas desse mundo. Ele não é idólatra a ponto de adorar coisas, amar coisas aqui nessa terra. Ele ama o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. Que nós possamos ser essa caixa de ressonância do Evangelho, como foi a igreja de Tessalônica. De tal maneira que não só na Macedônia e na Caia, mas também em toda parte seja repercutida a palavra do Senhor. Finalizo lendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 2 e 3. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.